Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Blau Farmacêutica, tá bom? Antes de mais nada, quero deixar o disclaimer em tela, não se trata de uma recomendação de investimento, é apenas um estudo acadêmico, tá bom? Eu sou o professor Tuan, sou bacharel em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em Controladoria e MBA em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais, tá bom? Disclaimer feito, vamos lá entender um pouquinho os resultados do primeiro trimestre de 2025 da Blau, né? Então a gente pode notar aqui nesse primeiro slide que houve um aumento na receita, né? Da ordem de 4%, a margem bruta também duplo dígito, a margem EBITDA duplo dígito também aumento de 420 bips, tá? O CAPEX ele vem seguindo em linha, tá bom? Com o que a própria companhia vem trazendo para a gente nos resultados, tá? E a dívida líquida ela também está sob controle, como a gente pode observar aqui, tá bom? Então a Blau, na verdade, ela é uma indústria voltada para medicamentos que atendem os institucionais. E aí você tem que entender que institucional quem é. Os hospitais, tá? As clínicas, então você não vai ver medicamento da Blau assim na farmácia, tá? Eles trabalham com oncológico, com medicamento hematológico, tá bom? Então, esse é o core business da Blau, tá? Eles investem bastante também em pesquisa e desenvolvimento, né? A receita desses produtos novos ele vem entregando, né? Vem incorporando o resultado, como a gente pode observar aqui, né? Então, quando você olha para lançamento de produtos de uma indústria farmacêutica, é sempre para longo prazo, para mais de um ano, tá bom? Como a gente pode observar aqui nesse gráfico, né? Então, os lançamentos ele já vem trazendo resultados agora em 2024, tem uma parte que ainda depende de Anvisa, que foi submetida à análise da Anvisa, e isso vai até 2030, então tem muita coisa acontecendo em termos de lançamento de produto e desenvolvimento, tá bom? A receita líquida da companhia, nós podemos notar um sólido desempenho, né, no hospitalar privado, impactos pontuais no público, tá bom? Estética e plasma. Então, o que aconteceu? No público também teve uma questão de entrega, de cronograma de entrega do Ministério da Saúde, acabou impactando um pouquinho, tá? Mas também, em contrapartida, isso foi compensado pelo aumento aí, da receita líquida no hospitalar para o setor privado, para o hospital privado, tá? Indo para o próximo gráfico, né, a gente pode notar aqui que o portfólio da Blau, né, ele é um portfólio maduro, né, então tem 308 produtos que já estão maturados, já estão em uso pelos hospitais, pelos institucionais, tá? 22 deles são novos, mas também já está gerando receita, tá bom? Então isso vem evoluindo, né? Você pode notar que de 2024 para 2025 houve um aumento de produtos que foram lançados, tá? Que estão à disposição dos institucionais, tá? Então é assim que funciona. São estudos que vão sendo feitos, né? A indústria farmacêutica tem um tempo para produzir isso, para fazer os testes, né? De pesquisa e desenvolvimento. Tá, então é assim mesmo, tá? É um setor que ele requer um capital intensivo muito grande, tá? Mas é um setor que tem uma margem de lucro interessante, duplo dígito, como a gente pôde observar. Então é o sexto trimestre consecutivo de alta, né, na margem bruta, como a gente pode notar nesse gráfico aqui, né? E eles vêm entregando o resultado, tá? As coisas estão acontecendo na Blau, né? E por isso que eu gosto de acompanhar fazer os estudos das demonstrações contábeis, do balanço patrimonial, para a gente ver como está indo aí a demonstração de resultado do exercício também da companhia, tá? As despesas recorrentes vêm um patamar em linha, né, com o quarto trimestre de 2024, com a menor diluição por impacto e sazonalidade de receita, como a gente pode observar aqui nesse gráfico, né? O EBITDA e o lucro líquido recorrente, a margem bruta, a variação cambial foram os principais contribuintes disso, né? Então, a gente pode notar aí que teve um aumento significativo no EBITDA, tá? Quando comparado de 2024 para 2025, na ordem de 28%, o lucro líquido também recorrente, 50%. Então, a Blau tem receita em dólar, então tudo isso vai ajudando aí o resultado da Blau, tá?
Indo para o próximo slide, o capital de giro, o CAPEX, né, o destaque para investimentos de aumento da capacidade produtiva. Então, eles estão investindo no Parque Fabril, né, o investimento em infraestrutura, em capacidade produtiva é muito intenso, né, na indústria farmacêutica, tá? E a Blau ela vem demonstrando isso para nós, né? Então, a gente pode observar aí que houve um aumento de CAPEX, né, de 2024 em relação a 2025, na ordem de 55%, e os principais projetos intangíveis estão aqui, né, no primeiro trimestre de 2025, são os anticorpos monoclonais, pipeline recorrente de novos produtos, desenvolvimento de IFAs, de produtos estratégicos, né, expansão da capacidade nas plantas atuais, melhoria nas plantas, né, investimento na planta de IFAs, que é a P400 que eles estão trabalhando, né? Então, a empresa, né, ela vem entregando uma redução de dívida, mesmo com a intensificação de investimentos, como a gente pode observar aqui, né? Então, a dívida líquida aqui caiu bastante, né? Quando comparado ao primeiro trimestre de 2024, isso aqui é positivo. Ela já é uma empresa que não está alavancada, ou seja, a dívida líquida sobre EBITDA está 0,2 vezes, então é uma empresa que ela praticamente não tem dívida, a gente consegue observar isso claramente aqui nesse slide, né? Indo para o próximo slide, né? Que são as considerações finais. Tá? Os investimentos para crescer de forma sustentável, aumentar a vantagem competitiva. Então, eles estão expandindo globalmente, consolidação na América Latina, nos mercados desenvolvidos, aumento de exportação, tá? Parcerias que eles estão desenvolvendo, né? Verticalização dos produtos estratégicos, então derivados de plasma, coemários e aprotia, que eles estão verticalizando, trazendo tudo isso para dentro da Blau, para não precisar beneficiar, não precisar terceirizar, né? Fortalecimento das vantagens competitivas, aumento da capacidade produtiva, expansão de portfólio, então tudo isso a Blau vem entregando, tá bom? Então essa é a apresentação de resultados, né? Agora eu vou para o balanço patrimonial de 2025, né, do primeiro trimestre de 2025, ainda nós não temos a comparação da análise horizontal, porque eu comecei a desenvolver esse estudo do balanço patrimonial agora, então eu vou precisar dos dados do primeiro trimestre de 2025, tá bom? Mas já está alimentado aqui a planilha para a gente depois discutir quando vir o segundo trimestre, tá bom? A demonstração de resultado da companhia, né, a gente pode notar que a empresa deu lucro, tá, de 90 milhões, tá vendo como tá aqui, né, e depois a gente vai conseguir, eu vou conseguir fazer uma análise horizontal dessa demonstração de resultado quando vier também os resultados do segundo trimestre de 2025, tá bom? Os principais indicadores, né, da Blau, nós temos o índice de liquidez geral, né, que é a relação entre o ativo circulante e o realizável a longo prazo, sobre o passivo circulante exigido a longo prazo, tá? Então, esse de liquidez geral, ele vem entregando aí um indicador positivo, tá? O índice de liquidez corrente também está na ordem de 3,23, o que é super positivo. Então, o ativo circulante ele está maior do que o passivo circulante, né? Então, esse índice ele indica o quanto a empresa possui de dinheiro, né? Somado a bens e direitos realizáveis no próximo exercício, tá? Então, o índice está bem positivo, né? O índice de liquidez seca também, ele se baseia em afirmar que você tira o estoque, né, desse índice para a gente ver o quanto que está de fato a liquidez, né? E ainda assim a gente pode observar que está acima de 1, que é super positivo também, tá bom? Então a liquidez geral está 1,65, tá ok, tá? E os gráficos também eu vou começar a alimentar conforme vir os resultados do segundo trimestre de 2025, tá bom? Os índices de rentabilidade, a margem bruta da Blau está por volta de 38,16, a margem operacional 33,18 e a margem líquida duplo dígito, tá bom? Lembrando que a margem bruta, né, ela mede a rentabilidade do negócio, tá? Ela é resultado do lucro bruto dividido pela receita líquida vezes 100, tá? É um percentual aí que traz para nós, tá bom? E a margem operacional é um indicador financeiro, né, que traz para a gente aí o resultado, né? Quando você pega o lucro operacional dividido
pela receita total, e aí você multiplica por 100 para a gente chegar nessa margem operacional, tá bom? O índice de eficiência da Blau, ele deu uma caidinha, né, por conta dessa redução de receitas aí do setor público, né, então acabou impactando um pouquinho, mas está dentro do que é aceitável, né? O índice de endividamento a gente pode observar que ele está negativo, né? Então a empresa não está endividada, ela não está alavancada, né? Como a gente pode notar aqui no índice de endividamento geral, tá? Que é o patrimônio, o passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo ativo circulante mais o ativo não circulante, tá? O índice de participação de capital de terceiros, o quanto tem de capital de terceiros na dívida, a gente vê que está abaixo de 1, tá? Então é positivo. O índice de participação do capital próprio está acima de 1, que também é positivo. Esse índice, na verdade, ele indica o quanto ele é a razão do patrimônio líquido dividido pelo ativo circulante mais o ativo não circulante, tá? Então ele o quanto está sendo financiado por capital próprio, tá bom? Então esses aqui são os dados do patrimônio, né, do balanço patrimonial da Blau Farmacêutica, da demonstração de resultado, tá? Então a ideia é ir alimentando isso conforme eles forem divulgando a DFP, né, que são as demonstrações auditadas. Eu vou trazer essas demonstrações para essa planilha para a gente ir entendendo um pouco o fluxo aí de resultado da Blau, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, se inscreve, deixa o like, que o YouTube vai entender que essa aula é interessante e vai divulgar para mais pessoas, tá bom? Eu desejo a você um excelente final de semana.